Olá, seja bem-vindo ao Anime Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre Stan Lee, o documentário que acabou de estrear na Disney Plus e que traz o próprio artista, editor, escritor, garoto propaganda da Marvel contando a sua história. Apesar de ter morrido, em novembro de 2018, com 95 anos, esse documentário ele vai trazer um compilado de entrevistas, palestras, de arquivos pessoais que fazem com que a gente ouça ali o Stan Lee contando a sua história, principalmente a sua história profissional, que, fez surgir a Marvel e esse fenômeno que a gente conhece hoje e ama nos cinemas. Tudo isso veio dos quadrinhos e ele foi o grande responsável por isso tudo. Eu vou te contar um pouco mais e falar algumas coisas que eu não gostei, outras dicas e o que eu amei ver nessa produção. Impossível hoje você falar Stan Lee e ninguém saber ou vagamente reconhecer a carinha daquele jovem senhorzinho de óculos e bigode. Todo mundo sabe quem foi Stan Lee e o que ele representa para a cultura pop. Mas tudo surgiu em dezembro de 1922 em Nova York, quando Stan Lee nasceu, E mostrou ser um jovem que ia atrás das coisas que queria. Antes dos 20 anos, ele já era editor de quadrinhos, já escrevia as histórias e acabou criando aí, junto com outros profissionais, um império Marvel. Esse documentário vai mostrar isso muito bem, de maneira bem linear, bem didática, sem aprofundar muito em dilemas, em problemas, em crises, não. Ele realmente é para ressaltar, para glorificar a figura do Stan Lee como esse empreendedor, não tão empreendedor assim, mas como um homem que fazia dos quadrinhos uma máquina sem fim, criador de diversos personagens que a gente ama, editor de diversas histórias e que acabou, junto com outros artistas, transformando os quadrinhos não apenas em algo para as crianças, mas algo a ser apreciado também pelos adultos, se transformando em um fenômeno cultural. É muito interessante porque, apesar de eu ter falado, que é bem linear, que é bem quadradinho, a gente vai desde o seu nascimento até basicamente ali o início dos anos 90, pulando também para quando os filmes da Marvel, viraram um sucesso, principalmente com o filme Homem de Ferro, lá de 2008. Então a gente tem essa linha, mas o que eu gostei realmente é que vemos as mudanças sociais. Ok? Vimos as coisas que foram mudando ao longo da história, principalmente americana, é óbvio, que influenciaram nas histórias que foram feitas naquele período. Então a gente tem ali principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde a gente coloca personagens que vão lidar com isso, A gente tem o Capitão América, a gente vai ter também a corrida, espacial, o homem chegando à Lua, com o surgimento aí do Quarteto Fantástico. Vamos ter a rebelião ou a mudança cultural dos jovens no período ali dos anos 60 e 70, principalmente os anos 70, sendo representados pelo jovem Peter Parker. Então ele usa a figura de um adolescente super-herói para também colocar esse papel aí nos jovens leitores. Também a gente vai ter muita questão de trabalhar dilemas reais. São heróis muito reais os da Marvel, A gente sempre ouviu falar disso. E aqui nesse documentário ele reforça como essas criações surgiram, como entendeu o quanto o público ele precisa estar ligado com a história dos seus personagens, não apenas dos mocinhos, mas também dos vilões, fazendo com que a gente crie essas conexões emocionais. E o Stan Lee, burro,
nunca foi. Então ele usou muito bem disso, é claro, nunca esquecendo dos outros artistas que tiveram na sua volta, né? Ele não era sozinho, ele não fazia tudo sozinho. A gente vai ter um pouco dessa questão do egocentrismo, né? Que a gente sabe que o Stanley tinha, mas o filme, o documentário, tenta sim colocar, apesar de ser uma história do Stan Lee, sendo contada através de entrevistas, arquivos pessoais, Comic Cons que ele passou, a gente tem também ali um pouco da questão do dilema que surgiu com o Steve Dick e também com o Jack Kirby, né, que eram os quadrinistas, eram os artistas que estavam ali sempre dando junto com o Stan Lee, enquanto ele criava as suas histórias, eles desenhavam, muitas vezes eles desenhavam e depois o Stan Lee ia lá, né, fazia os diálogos em cima daquilo que eles criavam, então sempre teve esse apoio, essa amizade, mas também esses conflitos. Mas, de novo, o documentário ele é muito raso nessa questão, ele é muito simplório, ele passa por momentos específicos, assim como a gente vai passando por momentos específicos da história mundial, da história dos Estados Unidos. A gente tem ali a questão da segregação racial, né, principalmente com a criação do Pantera Negra, né, o primeiro herói negro, e como aquilo representava naquele momento, em toda a luta social que estava acontecendo. E para mim, como historiadora que gosta de uma linha do tempo, né, bem demarcadinha, com fatos históricos, Stan Lee, que viveu quase 100 anos, ele foi a história viva, né? Ele passou por muitos momentos e conseguiu colocar em suas histórias, né, as histórias que ele escrevia e as histórias que os seus artistas desenhavam, fazer essa representação. Então, os quadrinhos, eles nunca foram realmente apenas coisa para criança. Eles marcaram seu tempo. Antes mesmo dessa leva de heróis, a gente tinha os romances, tinha os faroestes, tinha muitas coisas que também representavam aquele período, a demanda do público, o que eles queriam ler, e o Stan Lee, né, e os artistas, eles ficavam nessa máquina infinita de produção, tentando entregar todo momento aquilo. Então a gente vê muito isso na própria Marvel, né? Aí durante um longo período nos cinemas, eles entregando 5, 6 produções por ano, uma máquina, porque era aquilo que a gente exigia, era aquilo que a gente queria. E isso veio dos quadrinhos, né? Isso vem de uma demanda de consumo, de uma demanda de cultura, de entretenimento, principalmente. O que faz você parar e se transportar para outro mundo, para outras histórias. Então, os quadrinhos, eles são essenciais para isso, até hoje são, mas o quanto a gente vai vendo esses paralelos ao longo da história é o principal. Porém, para quem já é mais acostumado com quadrinhos, conhece a história dos artistas, da DC, da Marvel, de outras editoras, as histórias que a gente tem nesse documentário, elas são bem básicas, tá? Então, ela não vai ter, talvez, detalhes, assim, fora do que a gente já tem por aí, mas ele vai ter imagens, tá? Arquivos, e é muito legal ouvir ainda a voz do Stan Lee, como ele contava essas histórias da Marvel, o quanto ele virou este garoto propaganda, tanto que até a sua morte ele era ele fazia as participações especiais nos filmes da Marvel, né? Sempre era aquele momento de comoção, ver aonde ele iria aparecer no filme, e ele fez esse papel muito bem, sabe? Ele era o nosso velhinho propaganda, né? Não o nosso garoto propaganda, nosso velhinho propaganda. E tem muito pouco da sua vida pessoal também, né? Tem a relação com a sua mulher, o quanto aquilo também era motriz para as histórias que ele escrevia. E se você quiser mais detalhes de um livro bem bacaninho, também ficou sentindo falta aí de antagonistas, que no caso a gente tem muito a DC, que é
de conhecimento público, né, o quanto as editoras elas pautavam também os seus temas, os seus quadrinhos, os seus heróis ou vilões a partir do que a concorrência estava fazendo, o que a concorrência estava produzindo. Então, esse livro que vocês aqui, vocês sempre veem aqui no cenário, né, se chama Pancadaria, e é sobre esse, digamos, essa disputa saudável, às vezes não tanto, entre a Marvel e a DC. Então ela traz o surgimento da DC, da Marvel, histórias também envolvendo o Jack Kirby, o Steve, né, esse, digamos, troca de lado, o que aconteceu. Vocês podem também ler nesse livro, tem outros, mas esse aqui é bem facinho, porque ela é de um selo da Rocco, né, a Fábrica 231, que é um selo mais juvenil, então ele é bem divertido de ler, aconselho, porque vai te trazer mais informações e também tem quadrinhos aí biográficos contando essas histórias, não apenas do Stan Lee, mas de outros artistas que fizeram parte aí do sucesso que a Marvel fez e ainda faz, né, tanto nos quadrinhos como agora nos cinemas. Mas, resumindo tudo, aconselho que você assista o documentário Stan Lee, que está disponível na Disney Plus. É 1h30, ele passa bem rapidinho, ele não tem aquela estrutura clássica de depoimentos, né, das pessoas falando sobre ele. Não, é ele contando as histórias mesmo, então é muito bonito como foi feito, sabe? Escavado todos esses documentos, todas essas imagens, e vai ter sim depoimentos de outros artistas, mas são depoimentos reais, infelizmente já não estão vivos, então são gravações deles falando sobre Stan Lee e, né, e o que ele representava. Tá lá. Assista, se você já viu, me conte o que você achou, se tem outros documentários contando essa história, outros livros dando dicas, né, falando sobre a Marvel. Também coloque aqui, não esqueça de deixar um likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre falo rapidinho aí sobre as estreias dos documentários que estão chegando. Beijos e até a próxima.